Relatório americano critica direitos humanos no Brasil. Divulgou-se nesta terça-feira, através do Departamento de Estado, relatório sobre as práticas de direitos humanos ao redor do mundo em 2024. O documento focaliza o tema em continentes e país a país. Os focos são a tortura, tratamento degradante, detenções arbitrárias, liberdade de expressão, direito de associação, trabalho forçado e infantil. No tocante ao Brasil, o texto desce o malho no governo Lula e na atuação do STF sobre as medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações e suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e outros políticos, abre aspas, muitas vezes em processos secretos, sem as garantias do devido processo legal, fecha aspas. Vejam a gravidade da acusação. O texto vai a detalhes como a atuação da Polícia Militar Paulista através da Rota, nomeando especificamente casos emblemáticos naquele ano. Isso evidencia a profundidade da pesquisa, deixando patente o conhecimento minucioso das entranhas burocráticas brasileiras. Sobre a liberdade de pensamento, a contundência chegou ao seu ponto maior, com acusações de censura judicial por motivação política e ordens de bloqueio de contas de plataformas da internet, inibindo o povo de amplo acesso à informação em flagrante desapreço ao princípio da proteção da privacidade. Sobre prisões ilegais, o relatório foi cirúrgico quanto aos atos do 8 de janeiro, calócio do consórcio PT-STF, com muito ainda a ser aclarado. Disse o documento que, abre aspas, figuras políticas e grupos de direitos humanos alegaram que o governo manteve centenas de indivíduos acusados de participação nos protestos que levaram à invasão de prédios governamentais em 8 de janeiro de 2023, detidos por vários meses sem apresentar acusações. Fecha aspas. Ao longo das páginas, o Departamento de Estado fez ao menos 24 menções a Jair Bolsonaro, tido como duramente prejudicado pela repressão desproporcional aos seus seguidores ao tentar promover um debate democrático. Como a mídia registrava na época, o TSE repetidas vezes podou a campanha do ex-presidente, não permitindo, por exemplo, que usasse imagens comemorativas do bicentenário da independência, quando a multidão acorreu às ruas no dia 7 de setembro em apoio ao ex-presidente então candidato. Várias derrotas foram impostas a Bolsonaro, porque a sua candidatura deslizava celeremente à vitória e era preciso frear de qualquer jeito o caminho exitoso. O significado deste relatório, publicado anualmente, desta vez vem carregado do símbolo do tensionamento entre os dois países, sublinhado pela ofensiva trumpista contra autoridades do judiciário e do próprio poder executivo, justificada pela alegada perseguição ao ex-presidente por grupos interessados em escanteá-lo para fora da política, de preferência atirando num calabouço. Este é o sonho acordado do setor esquerdizante, sendo para o lulismo algo como uma sanha incontornável. Evidente que a linguagem do documento, no curso das páginas, foi calibrada aos ditames da Casa Branca, dado o personalismo que caracteriza, que marca a gestão Trump, um governante imperial que pretende ter o monopólio do acerto e da justeza dos atos, de modo a viabilizar o plano republicano de geopolítica sob o controle da grande América, da América para os americanos. O relatório servirá de bússola a sustentar ações futuras de conquista de espaços e afirmação de política junto a governos recalcitrantes que destoem o mínimo que seja das normativas eleitas como ideais na sustentação e ampliação da influência norte-americana. Desde logo já se sabe que Trump não terá tolerância alguma com os processos que correm no STF
contra Bolsonaro, inclusive com a ameaça de não apoiar nem facilitar as ações do ministro Alexandre de Moraes, que para ele exerce um poder ditatorial que tem levado a destruir a relação histórica de proximidade entre as duas nações, como apontou o vice-secretário de Estado Christopher Landau. O governo, atarantado como cego em pleno bombardeio, limita-se, na ausência de força efetiva contra o Leão do Norte, a rugir com a dentadura frouxa, blasfemando contra a ofensiva em escalada, prensado de um lado com as incertezas do tarifaço de 50%, e do outro, pela dificuldade do que fazer diante da força do adversário infinitamente superior. Melhor nesta hora é ter juízo na cabeça e pés fincados no chão. Os motivos para tal estratégia de encolha nem precisam ser ditos, surgem por si diante das nossas retinas. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o relatório americano dos direitos humanos. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Tchau!